Bem, gente, bom dia. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre os 5 elementos. Como aprendemos no vídeo anterior, os 5 elementos são manifestações dos 5 movimentos gerados pela interação do Yin e do Yang através do Qi sobre a atmosfera. Então temos os elementos madeira, fogo, terra, metal e água. Primeira coisa que temos que entender, a relação sobre esses elementos. Normalmente, por praxe, não por regra, mas por convenção, normalmente a gente sempre vê o elemento madeira primeiro. Mas poderíamos ver o fogo, terra, metal, água, tanto faz. Não interessa quem é citado primeiro. Isso aqui é um circuito fechado. Quando nós temos o elemento madeira, a madeira pega fogo. Então dizemos que o fogo é um elemento que nasce através da madeira. Por isso dizemos que o fogo, vou colocar aqui, né? O fogo, ele é filho da madeira. O fogo, depois de um tempo, ele consome a substância em questão e geram-se as cinzas. E essas cinzas voltam para formar a terra. Então se diz que a terra é filha do fogo. E, por consequência, o elemento que gera é chamado de elemento mãe. Então, o fogo é elemento mãe da terra. A madeira é elemento mãe do fogo. A terra vai gerar o metal, porque da grande contração, o grande peso da terra, da profundeza da terra, nascem os metais. Então, o metal é filho da terra, e a terra é mãe do metal. O metal tem origem às águas. Então, as águas têm suas nascentes puras e límpidas e brotam dos metais. Então, se diz que o metal é mãe da água e a água é filha do metal. E a água, regando a terra, dá vida e poder de crescimento aos vegetais e às árvores, ou seja, ao elemento madeira. Então a água é mãe da madeira e a madeira é filha da água, fechando o ciclo de geração. Esse é chamado ciclo de geração pelos 5 elementos. O desenho criado para representar isso de uma forma bem mais fácil seria assim, né? Aqui temos a madeira, que vai gerar o elemento fogo, que vai gerar o elemento terra, que vai gerar o elemento metal, que vai gerar o elemento água, que gera o elemento madeira. Esse ciclo de criação é chamado de ciclo de criação ou ciclo mãe-filho. Por enquanto está simples. Depois a gente vai somando informações, vai ficando mais, não digo mais difícil, mas temos que dar importância a isso para entender mais para frente como se faz o diagnóstico, raciocínio clínico de qualquer patologia. Então vamos prestar atenção sempre em cada vídeo. Ficou dúvida, volta o vídeo para compreender melhor. Ciclo de geração mãe-filho.
Temos agora o ciclo de dominância. Ciclo de dominância. A madeira, para crescer, ela absorve energia da terra. Ou seja, para a madeira crescer, é preciso que a terra fique fraca. A terra, ela dá forma e conduz ao movimento da água. Então se diz que a terra controla o movimento da água. A água tem a capacidade de apagar o fogo, a água controla a temperatura do fogo. Quando você está lá no churrasco e o fogo fica forte, é só aspergir um pouco d'água ou jogar água para baixar a temperatura ou a força do fogo. O fogo, ele derrete, controla os metais, e o metal, pela sua dureza e rispidez, tem a capacidade de cortar a madeira. Essa capacidade de coibir, de inibir o crescimento ou a força do outro elemento, da segunda geração, é chamado de ciclo de dominância ou ciclo avô-neto. Por quê? A madeira é mãe do fogo, que é neto da terra. A terra é neto da madeira, é avô. Então, nesse caso, a madeira vai ser mãe do fogo, que é filho, e o filho do filho é neto. Então, se diz que a terra é neta da madeira, o metal, neto do fogo, que é seu avô, a água é neta da terra, que é o seu avô, e a madeira é neta do metal, que é o seu avô. Esse é o ciclo de dominância. Então, o equilíbrio é: enquanto um elemento gera o outro elemento domina a sua ação. Essa interação entre criação e dominância é o que dá equilíbrio ao corpo e ao movimento interno das energias, para que o organismo, no caso, vamos focar o ser humano, possa se adaptar às mudanças climáticas, elétricas e magnéticas da natureza, que nada mais são do que o movimento do Sol e da Lua sobre o Ti da atmosfera, para que a gente possa continuar com equilíbrio entre todos esses elementos. O diagnóstico consiste em você detectar, através da observação, da palpação e outros meios de diagnóstico, psicologia, entre outros meios, a identificar quando um elemento está em excesso, quando um elemento está em deficiência, quando um elemento está contradominando demais o outro. Por exemplo, o avô, a madeira, está absorvendo muita energia da terra. Então nós temos que acalmar a madeira, para que ela não deixe a terra tão sem nutrientes. Se o fogo está muito forte, ao invés dele só dominar o metal, ele derrete o metal. Se a água estiver excessivamente forte, ele não vai só controlar o fogo, ele vai apagar. E isso vem as doenças. Então, dentro da família, a mãe tem que nutrir o filho e o avô ao neto, ele tem que controlar, ele tem que orientar. É um zelo diferente do pai ou da mãe. É uma vigília, com mais... É mais manso, é mais brando. Quando a gente leva isso para a família, é mais fácil de compreender. Esse foi o ciclo de geração mãe-filho e o ciclo de dominância avô-neto. Nos próximos vídeos vamos ver, dentro do corpo humano, o que seria a madeira, fogo, terra, metal e água. O que no corpo humano representa esses elementos. Assim como o movimento yin yang gera 5 movimentos na natureza, e isso é representado na natureza através desses 5 elementos, dentro do microcosmos, dentro do corpo humano, o que representaria
os 5 movimentos que são a interação do yin e do yang dentro do nosso corpo. A água, o que representa o movimento de água no corpo. Só para dar uma palhinha para vocês, os ossos. E assim cada elemento vai ter uma explicação. Vamos fazer um vídeo para cada um desses comportamentos. Os